Oi, gente. Estamos mais uma vez aqui dando sequência à relação entre o continente africano e o Brasil e o continente africano numa perspectiva histórica. Até o presente momento, nós fizemos algumas considerações acerca da relação da sociedade brasileira com as sociedades africanas no período do Império, sobretudo, né? Nós vimos, por exemplo, que alguns africanos que conseguiram alcançar a liberdade retornaram para o seu lugar de origem, levando inclusive alguns filhos nascidos aqui no Brasil. Falamos da existência de algumas comunidades africanas, sobretudo na África Ocidental, que se consideram também brasileiros por terem os antepassados nascidos ou vividos aqui no Brasil. Por outro lado, nós vamos conversar agora a relação do Estado brasileiro com as sociedades africanas, com os estados africanos, que não teve a mesma relação. Houve a tentativa de desconectar o Brasil de África e África de Brasil. Fazer com que os africanos escravizados esquecessem as suas identidades, esquecessem as suas memórias. E um desses processos era justamente no embarque no território africano ou no desembarque aqui no Brasil, rebatizá-los. Tem um livro muito sugestivo que chama Um Defeito de Cor, que conta um pouco, de uma forma romanceada, essa, essa política de tentativa de esquecimento. Ou podemos até dizer, relembrando Marilena Chauí, uma busca de criar uma indústria da amnésia, uma indústria do esquecimento. O nome da obra é Um Defeito de Cor e a autora é Ana Maria Gonçalves. Essa obra é de 2007, mas já tem várias edições. Até aconselho a leitura. É uma leitura muito gostosa. Trata-se da trajetória de Luísa Maim, que foi a mãe, né, de um grande abolicionista negro, Luiz Gama. Então, nessa obra, ela faz uma narrativa de uma família que está sendo trasladada do continente africano para o Novo Mundo, mais exatamente para o Brasil, na condição de escravizados. Então, a narrativa do embarque e da tentativa de apagamento da memória diz o seguinte, abre aspas, nós não víamos a hora de desembarcar também, mas disseram que antes teríamos que esperar um padre que viria nos batizar para que pisássemos nas terras do Brasil com a alma, para que não desembarcasse no Brasil com a alma pagã. Eu não sabia o que era alma pagã, mas já tinha sido batizado na África. Então eu me perdi um pouquinho aqui, né? Mas vamos dar sequência. É, já tinha recebido um nome e não queria trocá-lo como tinham feito com os homens. Em terras do Brasil, eles tanto deveriam usar os nomes novos de brancos, como louvar os deuses dos brancos, o que eu me negava a aceitar, pois tinha ouvido os conselhos de minha avó. Ela tinha dito
que seria através do meu nome que os meus voduns iriam me proteger. Então, da região onde essa personagem, a personagem principal do livro de Ana Maria Machado foi tirada, voduns eram os ancestrais divinizados. Então, voduns aqui não tem aquele significado que se criou aqui no Ocidente, né? De feitiço, de macumbaria, de coisa perigosa. Voduns era a religião e é a religião em que se refere aos antepassados, aos ancestrais, muito semelhante à religião dos orixás, né? Tudo na África Ocidental. Mas vejam, a tentativa, nesse pequeno relato que eu fiz, nessa pequena leitura da transcrição de Ana Maria Machado, Ana Maria Gonçalves, ficou evidente a tentativa dos traficantes. Isso é uma política dos traficantes portugueses e brasileiros de tentar apagar a memória dos africanos escravizados. Então lhes davam um nome, lhes davam uma... Não tinha sobrenome, só lhes davam um nome. Então, quando a gente manuseia os processos de compra e venda, de óbito, o escravizado não tem sobrenome, ele só tem um nome. E não é um nome africano, é um nome que lhe foi dado nesse processo. Por isso, gente, que nós sabemos que mais de 50% dos brasileiros, segundo o IBGE, se autodeclaram descendentes de africanos. No entanto, nós raramente conhecemos famílias que conseguiram manter o sobrenome africano. Eu, particularmente, conheço duas famílias, Kazumbá e a família Mulungu. Por outro lado, sobretudo aqui no sul, muito comum famílias com sobrenomes alemães, italianos, austríacos, poloneses, que vieram para cá também no século XIX, mas que não passaram pelo processo de ter que colocar um outro nome ou um outro sobrenome, porque eles não vieram na condição de escravizados. Então vejam a tentativa de apagar a origem dos africanos na condição de escravizados, né? Mas mesmo depois do fim da escravidão, com a abolição formal, né, da escravidão, em 13 de maio de 1888, a política do Estado brasileiro era de não receber africanos livres aqui, né? Então os africanos eram bem-vindos na condição de escravizados. Na condição de libertos, não. Beto, mas por que você está dizendo isso? Qual a base, qual a sustentação desse seu argumento? A sustentação é o decreto número 528, de 28 de junho de 1890. Portanto, um decreto republicano. E só para lembrar, o que significa república? República é uma palavra que vem do latim, que quer dizer res pública, coisa pública. Então, onde não deveria haver privilégios, onde deveria a sociedade, onde deveria haver equidade. Então, vamos ver o que diz esse decreto, para ver se de fato havia equidade entre os imigrantes, né? Artigo 1. É inteiramente livre a entrada nos portos da República os indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal em seu país, excetuados indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos
de acordo com as condições que lhe forem estabelecidas. Então vejam, esse primeiro artigo está dizendo, olha, todos os imigrantes que queiram vir para o Brasil são bem-vindos, menos os asiáticos e os africanos. Por que isso? Estávamos no século XIX, no auge da teoria da superioridade de raças. Essa teoria, sobretudo sistematizada por Gobineau, dizia que os europeus eram racialmente superiores aos asiáticos e os africanos. E como o Brasil queria um país, uma república, aos moldes da sociedade europeia, ele obstou, proibiu a entrada, nesse primeiro momento, de imigrantes asiáticos e imigrantes africanos. Vocês podem dizer assim, mas e a vinda dos japoneses, dos chineses? Isso foi posteriormente aos primeiros anos da República. A vinda dos imigrantes, sobretudo orientais, foi na década de 20 para cá. O segundo artigo diz o seguinte, ainda sobre essa temática, da não entrada no Brasil de imigrantes asiáticos e africanos. O segundo parágrafo, o segundo artigo, então, diz o seguinte: os agentes diplomáticos e consulares dos Estados Unidos do Brasil obstarão, por meios a seu alcance, a vinda dos imigrantes daqueles continentes, asiático e africano, comunicando imediatamente ao governo federal, pelo telégrafo, quando não puderem obstá-lo, quando não puderem evitar a sua entrada. O artigo 3º diz o seguinte: a polícia dos portos da República impedirá o desembarque de tais indivíduos, bem como dos mendigos e indigentes. Vejam então que os africanos e os asiáticos no início da República eram pessoas não gratas. Inclusive havia projetos de deputados e senadores, logo após a República, propondo que fosse mandado de volta para a África os descendentes de escravizados. Assim como fizeram alguns países da Europa e mesmo da América do Norte. Só para lembrar que o país, a Libéria, foi criada nesse contexto, no contexto do retorno dos ex-escravizados para a África, alguns de formas voluntárias, mas outros de formas compulsória, obrigatória. Então, gostaria de saber da opinião de vocês acerca desse capítulo da história da República do Brasil. Por isso, tecle lá, né? Se gostaram, se não gostaram, façam as suas perguntas, vamos dialogar, ok? Até breve.